É, finalmente, acho que a gente tem que entrar aqui no caso da situação brasileira. O governo Lula está emparedado aqui numa situação difícil. Ele teve uma série de derrotas no Congresso Nacional nessa última semana. A mais vistosa foi justamente o PL das fake news e a reversão do decreto do Lula que suspendia o novo marco do saneamento. Hoje o Lira se pronunciou aí falando que ele é contra uma visão politizada do debate das reformas, no sentido de que ele não quer nenhuma política de esquerda nem de direita. E também numa crítica indireta ao presidente. Como é que você vê a base do presidente Lula no Congresso e a possibilidade dele conseguir aprovar uma política que seja aquilo que é interessante para ele? Bom, a situação do PT é necessária, né? Ela obriga a uma análise mais concreta da situação, né? É preciso entender o que está operando no funcionamento do regime político. O grande problema é o seguinte: o PT elegeu o presidente da República, que é o Lula. Então, o Lula, ele foi obrigado aí a lotear o executivo entre partidos que seriam partidos de uma suposta frente ampla que daria sustentação ao governo. O único problema é que as figuras que ele colocou no governo não têm base no Congresso Nacional. Então, esse pessoal é um zero à esquerda. Né? O Eduardo Cunha, ele mostrou, isso daí é uma realidade, que a base do PT no Congresso é de 136 deputados, quer dizer, não dá para nada. Não dá para fazer nada com essa base aí. Então, ele está na mão daqueles que ganharam a eleição parlamentar. E é difícil você negociar quando você tem tão pouca margem de manobra. Quer dizer, o que o Lula teria para negociar com essa gente? O orçamento federal. Mas o Congresso ele já adquiriu uma independência do orçamento federal. Tudo bem, há pessoas que ambicionam aí meter a mão numa fatia do orçamento federal? Mas não é um fator decisivo. Então, o governo não tem muito cacife no jogo. Ele está na mão do outro. Quando você fica numa situação como essa, é muito complicado de negociar, porque o outro sabe que você não tem nada. Ou você tem muito pouco. E que toda hora a pessoa vai ter que pedir a sua ajuda. Né? Tanto que a gente vê que o Lira ele não se considera como base governista. Ele se considera como um ente independente do governo. Já esse fato aí mostra claramente o problema. Né? Quando nos governos anteriores do PT, o PT chamou o MDB para negociar, formou uma base governista. Agora não tem mais isso daí. Quer dizer, a fraqueza do PT dentro do Congresso e a própria fraqueza do Executivo, que cresceu muito nesse período, colocam a dificuldade de negociar. A razão do impasse institucional é essa daí. O Lula, ele demitiu aí o Padilha, que era o articulador do governo no Congresso, e decidiu fazer ele mesmo a articulação, que é uma atitude que, tudo bem, acredito até que seja necessária, mas mostra a debilidade do governo. Quando você precisa mandar, né, o técnico do time para jogar, é difícil o negócio, está complicado, né? O governo está como aqueles times de várzea, que tem um cara que joga bem, daí ele vai no gol, depois ele sai do gol, daí ele vai para lá, vai para cá, e o resto do time não funciona para nada. Né? É uma situação muito crítica.
a fragilidade do governo está sendo exposta aí pela situação. Essas duas derrotas foram muito marcantes. E não é que, veja só, não é que a derrota, né, muita gente especula que o governo foi derrotado porque não negociou bem, etc. e tal. Não é isso. O governo foi derrotado porque as duas propostas, o Congresso não aprova elas. A burguesia não é a favor. Então, quer dizer, se tudo que o governo for procurar colocar lá que contraria os interesses da burguesia, vai dar problema. Você considera que